Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a mais esta live. Em nome de Jesus, estamos aqui para estudar um pouco mais sobre as profecias. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nas tuas mãos estamos nos colocando, pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor venha, através do Espírito Santo, abrir a nossa mente para compreender a tua palavra profética. Que o Senhor nos ajude a entender os acontecimentos finais na história desta terra. Que o Espírito Santo esteja comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, nestes últimos dias, o mundo todo estava com o foco voltado para o Vaticano, a eleição de um novo Papa. Um novo Papa foi eleito, o Papa Leão XIV. Queridos, muitos estão se questionando, os jornais, os repórteres estão perguntando o que significa a eleição do Papa Leão XIV no contexto político e também no contexto religioso. Eu assisti hoje um vídeo de uma repórter do G1, onde ela estava perguntando sobre o significado de Apocalipse 13. E ela então perguntou para um pastor metodista qual seria o significado de Apocalipse 13. Qual é a relação de Apocalipse 13 e a eleição do Papa americano? Queridos, se os repórteres, os jornais, a televisão, todos estão interessados em conhecer o significado da eleição deste Papa americano, é de se esperar que nós, cristãos, que cremos na palavra de Deus, cremos nas profecias de Daniel e de Apocalipse, é de se esperar que nós também tenhamos o máximo de interesse. Realmente Apocalipse 13 tem chamado a atenção dos pastores, dos repórteres. Enfim, queridos, o que realmente Deus nos ensina em Apocalipse 13? Em Apocalipse 13 nós encontramos duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Aqui está um poder representado por um animal, chamado na Bíblia de uma besta que subiu do mar. Representa um poder que tem a semelhança com o urso da Medopérsia, com o leopardo da Grécia e com o leão de Babilônia. Estes 3 reinos, Medopérsia, Grécia e Roma, mencionados aqui através da figura destes animais, eles fazem parte da besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar é um poder religioso que dominou o mundo durante toda a Idade Média por 1260 anos. Esta profecia de Apocalipse 13 tem muita relação com Daniel capítulo 7, verso 25, quando fala do chifre pequeno, que surgiu no meio da Europa. No centro da Europa, no meio das 10 nações que surgiram da derrocada do Império Romano, surgiu um chifre pequeno. Daniel capítulo 7, verso 25. Este chifre pequeno cresceu e perseguiu o povo de Deus por um tempo, metade de um tempo, 1260 anos. Daniel 7, 25. Este período de perseguição, que começou em 538, terminou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Queridos, isto que nós estamos falando está aqui na profecia de Apocalipse 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Este poder que sofreu a ferida mortal em 1798 foi o Papa Pio VI, quando ele foi preso e foi levado para Valença, na França, onde morreu. Queridos, esta ferida mortal
durou de 1798 até 1929, quando a assinatura do Tratado de Latrão restaurou o Estado do Vaticano e colocou o bispo de Roma, o Papa, como rei de Roma, um chefe de Estado. Desde então, o papado passou a ser reconhecido como um poder político e religioso. Queridos, esta é a besta que subiu do mar, o maior poder religioso do mundo. Porém, queridos, em Apocalipse 13 fala também de uma outra besta, um outro poder. Capítulo 13, verso 11 diz: "E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão." Na profecia, o mar ou águas simbolizam multidões, povos, nações. E a besta que subiu do mar surgiu exatamente numa região superpovoada, no centro da Europa. Agora, queridos, a segunda besta, o segundo poder de Apocalipse 13, ele sobe da terra. A terra, profeticamente, é uma região não povoada. Então este poder surgiu numa região não povoada. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Então tinha tudo para parecer com o cristianismo. É um país que surge numa região despovoada, levantando a bandeira do cristianismo, porque era semelhante a um cordeiro, e o cordeiro tem 2 chifres, que podem ser entendidos como sendo liberdade civil e liberdade religiosa. Um país que surgiu sem papa e sem rei, um país de liberdade. Aqui menciona que este poder que parecia cordeiro falava como o dragão. Percebam que na primeira besta, a besta que subiu do mar, aqui diz no capítulo 13, verso 2, que foi o dragão que lhe deu o poder, o trono e grande poderio. E aqui no capítulo 13, verso 11, quando fala deste poder que subiu da terra, que tinha 2 chifres como de um cordeiro, falava como o dragão. Percebam a relação do dragão com a primeira besta e a relação do dragão com a segunda besta. Na realidade, o dragão está por trás dos 2 poderes, usando-os como seus agentes. Na primeira besta que subiu do mar, o dragão dá o quê? O poder, o trono e grande poderio. E na segunda besta que subiu da terra, o dragão fala através deste poder, domina o mundo através deste poder. E meu querido irmão, aqui no capítulo 13, verso 12, diz assim: "E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença." Esta segunda besta que surgiu da terra exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, são amigos, são parceiros. E aqui diz: "E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada." Queridos, a chaga mortal que aconteceu na primeira besta, a besta papal, foi feita em 1798 e ela começou a ser curada em 1929. E agora a besta que subiu da terra usa todo o seu poder, a sua influência, para fazer com que todos na terra, todas as nações, se curvem e adorem a primeira besta. Aqui Deus está falando na profecia de 2 poderes. O maior poder religioso do mundo, o poder papal. E o maior poder político e militar do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. A besta que subiu da terra, ela se cumpre no papel dos Estados Unidos da América do Norte, neste tempo do fim. Aqui diz que haverá uma parceria entre Roma e Estados Unidos, papado e governo americano. São 2 bestas. Agora eu convido você para que leia comigo o que está na terceira mensagem angélica, exatamente em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 9. Aqui fala também das 2 bestas. Convido você para ler comigo, verso 9. "E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta," ou seja, a besta que subiu do mar, "e a sua imagem," ou seja, os Estados Unidos da América do Norte, "e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vemos aqui, novamente, na terceira mensagem angélica, a parceria entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Aqui diz que se alguém adorar uma ou outra e também receber o sinal. Que sinal? O sinal da besta. O sinal da besta é mencionado no capítulo 13, no verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666. Queridos, a profecia está falando que esses dois poderes iriam se unir. Esses dois poderes iriam se fundir para implantar no mundo o sinal da besta. E na terceira mensagem angélica, de Apocalipse 14, verso 9, a advertência de Deus é: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Queridos, em Apocalipse 13 aparecem as duas bestas. Em Apocalipse 14, verso 9 e 10, a terceira mensagem angélica, aparecem as duas bestas. Agora, quando nós chegamos na profecia de Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia agora, na profecia de Apocalipse capítulo 17. Aqui nós temos uma profecia que mostra uma mulher assentada sobre uma besta. Em profecia, mulher significa igreja. Em Apocalipse 12 aparece uma mulher pura que representa a igreja de Deus. Mas aqui em Apocalipse 17 aparece uma prostituta, uma meretriz, que representa a igreja apostatada. Uma igreja que se relacionou com os governos do mundo e com o paganismo, e ela recebe todo o suporte, todo o poder da besta que a carrega. A besta que a carrega tem 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, aqui no capítulo 17, verso 1, diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Um dos anjos que veio falar com João é um dos anjos das 7 últimas pragas. Um daqueles 7 anjos das últimas 7 pragas veio até João e explicou para João quem era aquela mulher prostituta sentada sobre muitas águas. Em profecia, água significa multidões e povos. É assim que diz em Apocalipse 17, verso 15. Aqui diz: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está falando de uma igreja poderosa, uma igreja mundial, uma igreja que se relaciona com os grandes governantes, reis, rainhas do mundo. E aqui diz o capítulo 17, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição não é outra coisa senão suas doutrinas. Ela deu a beber o vinho da sua prostituição a todas as nações da terra, a todas as igrejas da terra. E no capítulo 17, verso 3 diz: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se você tem dúvida de quem seja esta besta escarlata, sobre a qual a mulher está sentada, você precisa ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o verso 3. Diz assim: e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas.
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Quem é esse dragão com 7 cabeças e 10 chifres? Capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão com 7 cabeças e 10 chifres é a besta com 7 cabeças e 10 chifres do capítulo 17, que carrega a mulher, que dá todo o apoio e suporte para esta igreja mundial poderosa. Percebam que no capítulo 13, verso 2, foi o dragão que deu para esta igreja romana o poder, o trono e grande poderio. No capítulo 13, verso 11, quando fala da besta que subiu da terra, representando os Estados Unidos da América do Norte, fala também que foi o dragão que falou através do governo americano. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Percebam, queridos, que é este dragão com 7 cabeças e 10 chifres que carrega a mulher, que dá todo o suporte a ela. No capítulo 17, verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O cálice que é levantado diante das multidões diariamente, um cálice de ouro, e ali dentro está o vinho com as suas doutrinas, vinho da sua prostituição, diz aqui, capítulo 17, verso 4, tendo na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E o verso 5, na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Esta igreja é chamada de Igreja Mãe. Babilônia é mãe porque ela tem muitas filhas que obedecem os seus mandamentos. A igreja de Roma tem 10 mandamentos diferentes dos 10 mandamentos da Bíblia. Nos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em Êxodo capítulo 20, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porém, nos 10 mandamentos da igreja romana, diz guardar domingos e festas. Queridos, esta igreja mãe, chamada Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, tem suas filhas que obedecem os seus mandamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você, em vez de guardar os mandamentos de Deus, está guardando os mandamentos desta igreja romana que manda guardar domingos e festas, o convite de Deus é: sai dela, povo meu. Este é o convite que está no capítulo 18, no verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este é o convite de Deus para os filhos e filhas sinceros que estão dentro do sistema de Babilônia. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero dentro de Babilônia, que vai ouvir o chamado de Deus e vai sair e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Meu querido irmão, aqui em Apocalipse 14, no verso 12, diz que o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Leia comigo, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, quando Deus diz: sai dela, povo meu, você pode perguntar: mas eu vou sair para onde? Você vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, conforme estão em Êxodo capítulo 20. E tenha fé em Jesus Cristo. Meu querido irmão, se até agora você foi enganado, mas é sincero de coração, Deus o está chamando para se unir ao fiel remanescente de Deus na terra. E aqui diz no capítulo 17 de Apocalipse, verso 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Esta igreja
foi responsável pela morte de mais de 50 milhões de mártires da Idade Média, pela Inquisição Romana, pela Inquisição Espanhola, pela Inquisição Valdense, pela Inquisição Albigense, pela Inquisição dos Huguenotes. Queridos, através da Inquisição, mais de 50 milhões de mártires, cristãos sinceros de coração, que seguiam a palavra de Deus, foram mortos porque não se submeteram aos dogmas de Roma. Meu querido irmão, aqui diz ainda no finalzinho do verso 6, e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E agora leia comigo o capítulo 17, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. Eu te direi o mistério dessa igreja e da besta que atrás, ou seja, do dragão, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Aqui está falando da besta que se chama dragão. O dragão foi e já não é. Desde que Adão e Eva pecaram até a cruz, quando Jesus Cristo morreu por nós, quem representava a família humana nos concílios do céu, conforme está registrado em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, quem representava a família humana nos concílios do céu, desde que Adão e Eva pecaram, até Jesus Cristo morrer na cruz? Era o dragão, era Satanás. Queridos, por isso a profecia está dizendo que esta besta que carrega a mulher, que é o dragão, é Satanás, a besta que viste foi, ou seja, foi o representante da família humana, mas não é mais e já não é, porque Cristo ressuscitou, Cristo subiu ao céu e Cristo intercede por você, Cristo representa você no céu diante do Pai. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o nosso representante. Por isso aqui diz, já não é. Nunca mais será Satanás representante da família humana. Nunca mais. Mas o verso 8 ainda diz, e há de subir do abismo. Quando o dragão vai subir do abismo? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 fala que ele vai ser lançado no abismo na volta de Jesus. Vai ser preso no abismo na volta de Jesus. Mas o capítulo 20, verso 7, diz que quando a nova Jerusalém descer do céu, Satanás será solto do abismo. Capítulo 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, Satanás será solto da sua prisão e ele vai reunir todos os ímpios que foram ressuscitados, porque os ímpios vão ser ressuscitados no final dos 1000 anos. É isso que Apocalipse 20, verso 5 está falando. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que será na segunda vinda de Jesus. Os outros mortos ressuscitarão quando? No final dos 1000 anos. Não antes do final dos 1000 anos. E então Satanás estará solto para reunir esta multidão de ímpios para marcharem contra a nova Jerusalém que desceu do céu. É o que diz aqui em Apocalipse 20, verso 8 e 9. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Queridos, a profecia diz que Satanás vai subir do abismo. Isso vai se cumprir no final dos 1000 anos. Mas ele será queimado juntamente com todos os ímpios. Portanto, meu querido irmão, voltando para Apocalipse 17, verso 8, aqui está falando da besta do abismo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, porque será queimado. Mas, aqui no verso 8, fala de uma outra besta. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. A besta que era, já não é, mas que virá, é a besta que subiu do mar. Você pode perceber que o final do verso 8 está falando da besta que subiu do mar. Leia Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção, comparando o capítulo 13, verso 8, com o capítulo 17, finalzinho do verso 8. Diz aqui, e os que habitam na terra, capítulo 17, verso 8, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. A besta que subiu do mar, ela teve um período em que ela dominou o mundo, 1260 anos, na Idade Média, 538 a 1798. Mas houve o período em que esta besta sofreu uma ferida mortal, 1798, a prisão do Papa Pio VI. Por isso aqui diz era, se referindo aos 1260 anos de supremacia papal. Já não é. 1798 até 1929, quando perdeu o poder. Mas aqui diz o finalzinho do verso 8, mas que virá. A partir do ano de 1929, o papado voltou a crescer em popularidade. E hoje, meu querido irmão, o papado tem o domínio sobre reis, rainhas e sobre as igrejas. Conforme diz em Apocalipse 13, verso 4, não existe um poder superior ao poder romano papal. Capítulo 13, verso 4 diz, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Meu querido irmão, aqui mostra o poder papal no tempo do fim. Toda esta profecia do capítulo 17 está focando o tempo do fim. Perceba que daquelas 7 pragas mencionadas no capítulo 16, as 3 últimas, a 5ª, 6ª e 7ª praga, estão relacionadas com o Vaticano, estão relacionadas com a Igreja de Roma. E queridos, quando o anjo terminou de relatar as 7 pragas para João, ele disse para João, agora eu vou explicar para você por que as 3 últimas pragas estão se referindo a este poder, o Vaticano. Por quê? E então Deus deu a visão do capítulo 17, mostrando quem é esta mulher e qual o mistério que está por trás dela. E quem é que lhe dá tanto poder sobre o mundo todo? Essa é a descrição da visão do capítulo 17. Toda ela está voltada para a Igreja de Roma, o poder papal. Deus tem milhões de homens e mulheres sinceros dentro da Igreja de Roma. Pessoas sinceras de coração e que vão ouvir o chamado de Deus, sai dela, povo meu, porque é povo de Deus que está ali. Mas o sistema papal é um sistema que tem o apoio total do dragão, porque é o dragão que o carrega. E o capítulo 17, o verso 9, deixa isso mais claro ainda. Veja, capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Meu querido irmão, todos os grandes e famosos historiadores do mundo relacionam a cidade dos 7 montes com Roma. E a profecia diz que a mulher, esta igreja, está assentada sobre a cidade dos 7 montes. Capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são simbólicas, mas os 7 montes não são simbólicos, porque já é a interpretação que o anjo está dando. Você não pode interpretar a interpretação. As 7 cabeças podem ser interpretadas? Sim, mas é o anjo que interpreta, dizendo são 7 montes. Mas onde estão esses 7 montes? Estão onde a mulher está assentada. A sede papal está na cidade dos 7 montes. Meu querido irmão, não tem como fugir disso aqui. Aqui no capítulo 17, verso 10, diz que são também 7 reis, reis de Roma, porque todo o foco do capítulo 17 é Roma, é Babilônia, é a mãe das meretrizes, é aquela que deu a beber ao mundo todo o vinho da sua prostituição e que perseguiu os mártires cristãos, matou os mártires cristãos.
Meu querido irmão, o foco é Roma. O foco não é o Egito. O foco não é a Assíria. O foco não é Babilônia, ou Medopérsia, ou Grécia. O foco aqui é Roma papal. A Roma papal mencionada nas 3 últimas pragas do capítulo 16, ela é explicada aqui na visão do capítulo 17, para que você perceba o poder que ela exerceria agora no tempo do fim. Agora, queridos, se estes 7 reis são 7 reis de Roma, reis papais, que começaram lá em 1929, com o Papa Pio XI, depois o Papa Pio XII, depois o Papa João XXIII, depois o Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo I, e então o Papa João Paulo II, e então a 7ª cabeça começou com Bento XVI. Como o Papa Bento XVI renunciou, entrou o Papa Francisco ainda na 7ª cabeça. E agora o Papa Francisco faleceu. Ele morreu. Acabou a 7ª cabeça. Muitas pessoas me escreveram dizendo: pastor, e agora? O Papa Francisco morreu. Acabou a 7ª cabeça. Fracassou a interpretação dos 7 papas? Meu querido irmão, a profecia do capítulo 17 não termina com a 7ª cabeça. Aqui diz que depois da 7ª cabeça, leia comigo, capítulo 17. Capítulo 17 e o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Você está percebendo, meu querido irmão, que o verso 11 dá continuidade à profecia? Não são 8 cabeças, são só 7. E a 7ª cabeça terminou com a morte do Papa Francisco. Mas, e o 8º poder? O 8º poder não é uma 8ª cabeça. Aqui o verso 11 diz: e a besta que era e já não é ela também o 8º. Você está percebendo que o 8º não é chamado de rei? Não é chamado de cabeça? Você está percebendo que o verso 11 diz: a besta que era e já não é ela também o 8º. O 8º poder é uma besta. Você percebeu que lá no capítulo 13 existia uma parceria entre o poder romano, papal, e o poder americano, os Estados Unidos da América do Norte? O capítulo 13 mostra uma parceria de apoio mútuo entre o papado e os Estados Unidos da América do Norte. Você percebeu que na terceira mensagem angélica do capítulo 14, verso 9, novamente essa parceria de apoio mútuo entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra aparece na terceira mensagem angélica, falando sobre o sinal da besta que será imposto no mundo? Portanto, meu querido irmão, tanto a profecia do capítulo 13 e do capítulo 14 mostra a parceria desses 2 poderes. Porém, quando você chega aqui no capítulo 17, não aparece a parceria entre o papado e os Estados Unidos. Queridos, agora, com a eleição do último Papa, o Papa Leão XIV, nós começamos a entender porque a profecia está se desdobrando. A profecia não está falhando, a profecia está se desdobrando diante dos nossos olhos. Surge com a eleição do Papa americano um novo poder. Não é um poder romano, não é um poder americano, é uma fusão entre Roma e Estados Unidos, dando origem ao 8º poder. O 8º poder, que não é só o Trump, um 8º poder, que não é somente o Papa Leão XIV, mas é a fusão desses 2 poderes, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, elas se fundem e formam então o 8º poder. Quem podia imaginar que a profecia ia se cumprir desta forma? O poder que surgiu pela eleição de um Papa americano. Alguém pode sugerir que nós estamos tentando um remendo na profecia? Não, meu querido irmão, não é um remendo na profecia. Mas quando a profecia está se cumprindo, você começa a entendê-la melhor. Foi assim também em 1844, no desapontamento de 22 de outubro de 1844, quando os adventistas mileritas começaram a entender a razão do desapontamento do 22 de outubro de 1844, não foi um remendo
foi uma compreensão de uma profecia que estava se cumprindo. Com a morte do Papa Francisco, acabou a sétima cabeça, mas não terminou a profecia do capítulo 17. Veja que o capítulo 17 vai até o verso 18. Perceba que o surgimento dos 10 reinos modernos, mencionados no capítulo 17, no verso 12, está dentro do contexto do 8º poder. Perceba o capítulo 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autorização à besta. Que besta? A besta que surgiu no 8º poder, unindo Roma com os Estados Unidos. É um poder romano e americano juntos. É um novo poder que não existia antes. E é sob a influência desse novo poder que a terra será dividida em 10 reinos modernos. Porque diz aqui o capítulo 17, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com o 8º poder. Roma e Estados Unidos estarão juntos, unidos no domínio mundial. Por isso todos os 10 reinos modernos darão autoridade e poder para que o papado reine sobre eles, porque terá o apoio total dos Estados Unidos da América do Norte. Meu querido irmão, nós não podemos ser dogmáticos, mas nós estamos tentando entender a profecia neste exato momento em que o 8º poder está surgindo. E no desdobrar do 8º poder, muitas outras coisas vão acontecer e que vão nos ajudar a entender melhor a profecia. A profecia não falhou, a profecia está se cumprindo. Não é um remendo sendo colocado na profecia, mas é o desdobrar da profecia. Meu querido irmão, Leão XIV, por que ele escolheu este nome? O que existe atrás do nome Leão? Se você pesquisar um pouco, você vai descobrir que Leão XIII foi quem escreveu a encíclica papal Rerum Novarum. E nessa encíclica papal Rerum Novarum, ali ele defende a guarda dominical, o descanso dominical e também a doutrina social católica. Queridos, Leão XIV é um nome de guerra. E quando você lê na Bíblia, só existem 2 leões. O leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, e o leão Satanás, que vai perseguir os seguidores do leão da tribo de Judá. Por isso entenda que o nome leão significa guerra. Guerra contra o remanescente de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meu querido irmão, ao mesmo tempo que nós temos a doce esperança da breve volta de Jesus, nós temos uma profecia que diz que haverá guerra. Guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. Mas lembre-se, meu querido irmão, que você sendo perseguido pelo leão de Roma, você estará sendo protegido e amparado e defendido pelo leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. É diante dele que nós nos curvamos. É a ele que nós obedecemos. Jesus Cristo vai voltar para nos libertar da opressão, para nos libertar da perseguição. Eu me dirijo a todos os meus irmãos católicos sinceros de coração que estão dentro desta grande e maior igreja do mundo. Deus falou que existe um povo dele. Sai dela, povo meu. Una-se, meu querido irmão, ao remanescente fiel de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Apocalipse 14, verso 12. Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão e minha irmã. Filhos e filhas de Deus sinceros de coração, seja você membro de qualquer igreja, decida obedecer a Deus e não aos homens, de receber o selo do Deus vivo e não o sinal da besta. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que juntos nos preparemos para a breve volta de Jesus,
que é o nosso grande regozijo, é a nossa grande alegria, é o nosso sonho. Jesus Cristo em breve virá. Apocalipse capítulo 22, eu quero terminar lendo para você Apocalipse capítulo 22 e o verso 7. Eis que presto venho. Em outras palavras, eis que venho sem demora. E novamente no verso 12, capítulo 22, verso 12 diz, eis que cedo venho, ou seja, venho sem demora. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não é alarmismo. Jesus diz, eis que cedo venho. Não é o tarde virá o meu Senhor, mas é o cedo virá o meu Senhor. Não sabemos o dia e a hora, nem o ano, mas Jesus está dizendo que esta é a mensagem que tem que ser pregada. Eis que cedo venho. Aleluia! Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, deixe-me agora orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor está nos ajudando a entender a profecia. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, sobre todos aqueles que são sinceros de coração e querem o céu a qualquer custo. Volte logo nos buscar, querido Jesus Cristo. Volte logo, que se cumpra as tuas palavras. Eis que cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.